Então eu vou ficar durinha aqui em cima hoje. Tem celular. Oi, celular. Oi, gente do celular. Então, boa noite, gente. Tudo bem? Eu tinha escolhido um teminha para cutucar vocês hoje, mas eu mudei tudo. Porque essa semana aconteceu tanta coisa, que eu falei, não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Essa semana, assim como para todo mundo, né? Não tem um ser humaninho, né? Que não tem uma semana daquelas, né? Essa semana aconteceu um monte de coisas que me puseram para pensar. Eu tive 2 desencarnes, um a caminho, um terceiro a caminho. Foi uma semana para pensar, né? Não é? Tudo quanto é problema a gente resolve, mas esse é isso. E eu fiquei pensando, que engraçado, né? A gente se programa tanto, né? Tanto na vida, né? Não é? A gente tem agendas, agora são eletrônicas, mas a gente tem agendas, né? De coisas para fazer. E no final, nunca se sabe. E eu não lembro que palestrante foi, mas eu me lembro de um palestrante que esteve aqui que disse o seguinte, ele falou assim, essa existência acaba, mas a vida continua. Eu nunca me esqueço disso, do dia que ele falou, porque acho que é o que mantém a gente seguro numa boinha, né? Salva vidas, não é? Ufa, mas a vida continua. E o Hélio, um dia aqui falou o seguinte, ele disse que ele está Hélio agora, mas que ele não é Hélio, não foi isso? Também achei maravilhoso isso. É isso, né? É isso. Tem que ser isso, né? Só pode ser, senão não dá. E é isso, e essa semana eu pensei muito nisso, então por isso eu mudei tudo. Eu estava pensando, então, qual é o melhor caminho para a gente nessa vida, gente? Se você nunca sabe do dia de amanhã, o que vai ser o dia de amanhã. Existe no yoga, os meus alunos conhecem, eu acho, talvez eu já falei algumas vezes, existe uma palavra que é santosha, na língua original. Na tradução, quer dizer contentamento. E aí eu pensei isso, né? Viver com contentamento, que a gente nunca sabe mesmo. Então, não estou dizendo para não almejar, estou dizendo para se contentar e ser feliz. Porque, olha, a coisa é essa mesmo, é esta aí. Enfim, então eu vou pedir que hoje a gente faça aquilo que nós já sabemos fazer tão bem, não é? Que é se sentar, fechar os olhos, aquela coisa toda, né? Mas que a gente faça o principal, que é isso, é se encher de contentamento por tudo, por esses minutos de agora, pelo que foi o dia, pelas possibilidades. É se contentar. Que não é aquela coisa miudinha que a gente geralmente pensa, é contentamento. Ai, que maravilha, eu estou aqui ainda. Não é ótimo? Mais uma respiração. Que bom. Não é? E a gente reclama tanto, mas o que é bom é. Ninguém está com pressa, tá? Não. De jeito nenhum. Então, essa foi outra coisa que passou pela minha cabeça, a gente reclama a beça, mas aqui ninguém está com pressa. Eu não estou. Ai. Então, hoje nós vamos usar essa questão do contentamento. Ai, gente, vamos deixar as bobagens todas de lado, por favor, tá? Mesquinharia.
mediocridade, que mais? Chateação. Oi? Tudo aquilo que a gente já falou, né, no outro dia aí, nós já fizemos isso também. Vamos pensar em contentamento? Então, vamos botar os pezinhos, as perninhas em ordem aí no chão, bem colocadinhos, a sola toda do pé. Afinal, tem uma sola inteira, vamos aproveitar, vai. Tem uma sola toda para usar. As pernas também bem colocadas, os braços, as mãos. Vamos soltar. Cada vez que a gente solta as partezinhas do corpo, a gente está soltando um pouco da tensão do dia e a gente está soltando também preocupações, pontinhos de irritação que ficaram aí por um acaso. Então você tem uma oportunidade agora de soltar. Seus ombros, especialmente quem dirige, quem passa o dia no trânsito, essa coisa toda, solta agora, aproveita. Respirando, vai soltando lá dentro do seu abdômen, solta o estômago, solta a barriga. Solta o quadril nessa cadeira. Através da respiração, relaxa a sua garganta. Relaxa a mandíbula. Relaxa a língua dentro da boca. Relaxa os seus dentes. Feche os olhos com suavidade. Relaxa a sua cabeça. Eu sei, os pensamentos vão começar. Agora vai, né? Mas se dê um momento aí de contentamento e não presta atenção neles. Nesse momento não interessa. Não tem nada de interessante passando aí dentro. Então deixa para lá. Cada vez que você respirar, se enche de contentamento. Por estar vivo agora, respirando. Por estar Regina, por estar Renato, por estar Mayla, por estar Amélia, por estar seu Tadashi, enfim, todos vocês. Continue respirando. Procure se manter envolvido nesse contentamento pelo momento e pela vida.
E permita que a calma da respiração lenta, de deixar passar, vá tomando conta de você. Contentamento. Contentamento leva a agradecimento. Então nós também podemos agradecer. Agradecer profundamente. Por cada dia, por cada nova oportunidade, por cada respiração que nós fazemos, nós vamos ter então contentamento e gratidão. Vamos fazer uma respiração mais profunda. Voltando a nossa atenção para o nosso corpo, para aquilo que está em volta da gente. Podemos voltar a movimentar o corpo devagarzinho, não tenha pressa. A partir de agora não tenha pressa para nada, não é necessário. Se prepare os olhos para o passeio das luzes. Então, ó, contentamento, gratidão e mais um tantinho, né? Que tá bom aqui, vai. A gente reclama. É difícil, mas a gente gosta. Não é? Então, mais um pouquinho para nós. Obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos silenciar um pouquinho. É treino, tá? Muito treino. Tá bom? Obrigada.
Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço, com algumas atividades diferenciadas, né? A gente vai se ajustando. As segundas voltadas para a parte de curas, né? Da parte médica. As quartas-feiras voltada para a parte espiritual, psicológica. E nós estamos, né, também tendo uma atividade aos sábados. Já tivemos a primeira no dia 15/2 e vamos ter agora a próxima no dia 14 ou 15/3 de março, com atividades físicas, né? Vai ser o tema atividades físicas e saúde. E é interessante, né, que de acordo com a última experiência que tivemos, foi bem interessante, porque houve um tipo de um bate-papo com o palestrante, tirando dúvidas. Então, aqueles que puderem aproveitar, né, é um sábado por mês só, e vamos ter bastante temas importantes, atuais, que estamos aí passando. Então, aproveitem, dia 14 ou 15, agora não lembro se é 14 ou 15 de março, no meio do mês. A gente pede para os celulares serem desligados, por gentileza, ou serem colocados no modo avião, né? Para não haver interferência com as energias espirituais. Ainda estão abertas as matrículas para o curso da doutrina espírita. A gente vai ainda até o dia 28 agora de fevereiro aceitar as matrículas. É a última oportunidade desse ano. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade, aproveite, né? As aulas são feitas através da internet, às terças-feiras, das 20 às 22 horas. Ainda temos condições de aceitar mais algumas pessoas nesse curso, tá bom? Que é interessante. Nós temos aí as doações de alimentos, que a gente primeiro agradece, porque a gente tem conseguido passamos o ano todinho e as doações chegaram. Então agradecemos a todos vocês pela ajuda. E a gente continua com essas 30 famílias, uma saem, outras entram. É interessante que as pessoas, quando conseguem emprego, vêm falar: olha, eu não preciso mais, tem outra família precisando. Então a gente tem esse número de 30 pessoas, que é um número, entendemos, seja o número ideal para nós darmos conta, né? Não adianta a gente colocar muita gente e não conseguir atender. Então, as doações de produtos não perecíveis nos ajuda bastante a manter esse equilíbrio com essas famílias. Nós temos as aulas de yoga com a Lídia aqui, que são às quintas-feiras à tarde e às sextas à noite. Quem tiver interessado a ter aula, né, se inscreva lá na secretaria. E as aulas também da doutrina na secretaria, tá bom? Temos um bazar, como todos sabem, do lado ali, quando entrando do lado esquerdo, onde a gente aceita doações e vende também essas doações num preço acessível. Isso tudo para ajudar aqui, manter a casa, né? Porque às vezes a gente não tem ideia do que é manter uma casa, né? Então, é limpeza, é água, é copo, é luz, enfim. E isso tudo aqui, nós somos todos, né? Estamos aqui sem ganhar nada, assim, e nem queremos um real que seja. É tudo com amor mesmo. Então, quem puder nos ajudar no bazar é muito bom. Tem a biblioteca lá no andar de cima. Quem quiser um livro emprestado, quem quer se aprofundar aí em alguma leitura da doutrina, tem bastante livro lá na nossa biblioteca, subindo as escadas. E tem também um trabalho das tarefeiras, dos quadradinhos do amor. Então as pessoas doam lã e essas tarefeiras, elas fazem os quadradinhos e depois montam as mantas, os cobertores com esses quadradinhos para doar para aqueles que não têm condições. Então nós estamos agora num mês, né, calor, tudo bem, mas é agora que a gente mais precisa para preparar as doações para junho, julho,
os meses que estarão frios aí, tá bom? E eu sempre gosto de lembrar, às vezes eu estou esquecendo, hoje estou com um pouquinho mais de tempo, do que é que a gente sempre fala? O Evangelho no Lar. Eu vou fazer uma pergunta. Quem faz toda semana pontualmente? Olha, não pode falar mentira. Olha que beleza! Que gostoso! É isso mesmo, gente. O Evangelho, a gente está fazendo, essa atividade é algo que nós trazemos luz para o nosso lar, proteção. É um momento muito especial para nós, né? Para a nossa casa, para a nossa família. É uma proteção. E é importante a gente às vezes salientar que não adianta no Evangelho no lar a gente querer fazer orações para todo mundo. Ele é especificamente para quem? Para o lar, para a nossa família, aqueles que estão dentro do círculo, né, do muro ali, fazer ali, né, para os familiares. Ah, mas eu faço sozinho. Não tem problema. Você vai fazer, né, todo o passo a passo do Evangelho, inclusive temos na secretaria ali todo o passo a passo para fazer o Evangelho direitinho, e jamais querermos exigir de alguém que participe. Convidar, mas não exigir, tá certo? E aos poucos, aqueles que estão um pouquinho mais resistentes, vai cedendo e vai chegando um dia que ele vai estar presente. Que é na família, né? Então, é uma oração. Isso tudo faz e traz muito bem para os nossos lares. Tá bom? Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o corpo físico, relaxando os músculos da face, dos ombros, para que nós possamos, né, descruzando os braços, as pernas, para que nesse instante possamos estar receptivos à espiritualidade, onde benfeitores de luz, desde o comecinho desta segunda-feira, já prepararam nossa casa, o salão, para nos receber, para que eles possam estar do nosso lado e nós conversarmos com eles em pensamento, levar para eles as nossas necessidades. E eles, com certeza, irão levar para o nosso Pai. E podemos ampliar esta luz para aqueles que não puderam estar presentes esta noite aqui na casa, ampliar para que aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que eles possam receber igualmente toda esta energia, esses fluidos, que são fluidos de luz, de paz. E nesses momentos a gente pode pedir por saúde, por proteção, por um bom emprego, não importa, aquilo que realmente nós precisamos, que aquilo que estamos precisando realmente, levar até o Pai. E também, por que não, ampliarmos a nossa súplica para aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos andarilhos, nos presídios, enfim, por o nosso planeta que passa por momentos difíceis, para que nós possamos aprender a respeitar uns aos outros, levar os ensinamentos que Jesus nos deu, né? E assim, em pensamento, em espírito, nos ajoelhamos diante de Jesus, com seus braços abertos, e a Ele dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e nos livre de todos os males, que assim seja. Eu desejo a todos de vocês, todos aqueles que aqui estão, recebam o que vieram buscar, ou através da palestra, do passe, não importa. Que quando retornarem para as vossas casas,
retornem melhores do que aqui chegaram, né? Com um passe, com a renovação das energias, e levar para aqueles que lá ficaram nas nossas casas um abraço, um beijo, um abraço bem gostoso, desejando, transmitindo para este que lá se encontra muita paz, muita energia e muito amor. Tá bom? Então eu chamo a nossa palestrante, a Fernanda, que irá nos falar sobre o Evangelho, esse que nós batemos, até que um dia, daqui a 100 anos, nós vamos entender. Uma boa palestra para vocês. Uma boa palestra para vocês. Só um probleminha técnico. Boa noite a todos. Todos que estamos aqui, reunidos fisicamente, aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que a gente tem esse prazer de poder estar aqui novamente juntos, unidos, porque somos corações que estamos buscando as mesmas questões. Quando a gente pensa e reflete e estuda sozinho, tem uma força, e quando a gente faz isso num coletivo, tem uma força diferenciada, né? Então é um dando suporte para o outro. Aqui hoje nós viemos falar sobre a generosidade, a verdadeira bondade, a prática da bondade. E quando a gente fala de generosidade, vem à nossa mente esse que é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos para poder conquistar. Porque quando a gente fala de bondade, nós lembramos de uma passagem muito conhecida de todos nós do Evangelho, onde Jesus se pronuncia num diálogo a respeito disso. Quando eu falar, muitos de nós vamos lembrar a respeito. Então, um certo chefe diz para ele: bom mestre, se refere a ele como bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, diante dessa indagação, responde o seguinte: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Bom só tem um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Honrar vosso pai e vossa mãe, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E essa pessoa responde para Jesus: eu guardo desde a minha juventude isso, conheço todos os mandamentos. E aí Jesus fala para ele: mas falta um. Então você vai fazer o seguinte: você vai vender tudo o que você tem, todos os seus bens, vai entregar na mão dos pobres, e aí depois que você entregar tudo isso, você vem e segue-me. E aí o que acontece diante disso? Esse homem que tinha indagado Jesus fica muito triste. Fica muito triste com esse dizer que ele era um homem de muitas posses. E aí aqui a gente encerra essa passagem. Porque quando a gente fala sobre isso, vem na mente: nossa, mas Jesus estava dizendo que ele não era bom? Bom era só Deus? Então como que você traz um tema desse para a gente praticar a bondade? Se Jesus disse que bom é Deus, o que a gente está querendo aqui fazer? Na realidade, o que Jesus quis dizer ali, o que ele quis fazer é trazer aquele homem para uma reflexão. Ele quis dizer o seguinte: a bondade, ela parte de um lugar e ela tem um exercício para ser conquistada. E quando ele fala a respeito de vir de Deus, ele está querendo dizer que ele também tem essa bondade. Porque ele não dizia que ele e o Pai eram um? Então era trazer uma reflexão. Então ele estava dizendo que sim, ele era bom, mas era para levar até Deus, para que trouxesse essa reflexão: quem é o Criador e de onde parte essa bondade? E aí aqui nós vamos falar, porque quando a gente fala de generosidade, apesar de ter um significado para todos, cada pessoa interpreta de uma forma a generosidade e a bondade, dependendo do ponto de vista que a pessoa fala a respeito daquilo. Aqui nós vamos falar à luz da doutrina espírita. Quando a gente fala de espiritismo, o espiritismo ele tem 3 aspectos. Ele tem um aspecto que é
O das manifestações espirituais, ele tem um outro aspecto, que é o da filosofia e da moral, e ele tem um aspecto que é a prática dessa moral. Consequentemente, os adeptos do espiritismo também vão ter essas vertentes. Então, vão ter aqueles que vão crer nas manifestações, vão saber que elas existem ali e creem naquilo que está acontecendo. Vão ter aqueles que vão compreender essas questões morais e tudo que advém delas. E vão ter aqueles que vão praticar. Então, quando a gente fala de prática, nós estamos trazendo aqui uma prática de uma moral que Allan Kardec deixou muito clara para nós. E que moral que é essa? Que prática de moral que é essa? Nós estamos falando daquela que fica muito clara que os Espíritos nos trouxeram, que ela casa com a que o Cristo nos deixou, que é justamente aquela, não fazer para os outros aquilo que você não quer que os outros te façam. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. E isso serve para todas as ações, das maiores até as menores. Santo Agostinho deixou para a gente também, né? Lá no Livro dos Espíritos a gente tem o Conhece-te a ti mesmo, as questões 919 e 919A, quando ele fala que ele faz um inventário moral de si mesmo. Então, todas as noites antes de dormir, ele passava uma revista para saber se ele tinha feito alguma coisa contra Deus, se ele tinha feito alguma coisa contra o próximo e se ele tinha feito alguma coisa contra ele próprio. E depois dessa revista, ele verificava tudo que tinha de acerto e o que não tinha sido um acerto. No dia seguinte, a oportunidade de poder reformular, fazer diferente. Então, a nossa busca sobre uma melhoria, ela começa quando a gente se cansa de ficar no mesmo lugar estacionado. E a gente começa a querer galgar outros horizontes. E aí vem a prática, as práticas, o conhecimento. E aqui nós vamos falar de uma específica fatia, que é a generosidade. Tem muitas, né? Muitas são as atividades que nós temos para chegar no nosso grande objetivo. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer todas elas de uma só vez. A gente tem que escolher uma delas e talvez a gente nem consiga trabalhar ela numa única encarnação, né? Quando a gente pega lá um roteiro, a gente fala, poxa, deixa eu escolher aqui algumas virtudes que eu quero sair daqui com elas, quero sair prontinho com essas daí, né? Essas daqui eu já tenho, essas daqui eu trabalho. Não é bem assim, nós sabemos, né? Nós estamos engatinhando, estamos começando a conhecê-las. Hoje a gente já consegue até entendê-las. Em um outro momento nós não entendíamos. Então, quando a gente fala a respeito disso, nós estamos falando exatamente aquilo que Jesus nos trouxe. Ele falou o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí, e ele ainda complementa, aí está todas as leis e os profetas. Então, quando eu passo a falar de generosidade, de uma maneira fraterna, uma generosidade ampla, antes de eu pensar na generosidade para com o universo, eu tenho que pensar principalmente na generosidade comigo, em primeiro lugar. Para depois eu pensar na generosidade com o laboratório mais próximo nosso, o laboratório mais próximo é a nossa família, para depois a gente começar a expandir isso. Então é um processo. E aí que Jesus já veio nos dizer, agora já falando de generosidade, que é o nosso tema, como é que a gente tem que se portar diante do ato de ser generoso. Então ele já disse para nós, né, que a vossa mão direita não saiba o que faz a vossa mão esquerda, porque se a gente fizer para as pessoas saberem, então os méritos a gente já vai conseguir aqui, das pessoas mesmo, no mundo físico. Agora, aqueles méritos que a gente está buscando, que é a busca de uma melhoria nossa, enquanto espíritos eternos, essa daí a gente faz no silêncio. E Jesus diz, e o Pai, que observa no silêncio, vai te presentear também no silêncio. Vai te dar o que você merece, os seus méritos, no silêncio, sem ninguém precisar ficar sabendo. Então daqui a gente já está partindo, né, de como a gente deve proceder diante de um ato generoso. Chico tinha uma passagem que ele dizia o seguinte, ele falava que, isso são palavras do Chico mesmo, que estão escritas num livro do De Luca que se chama Minutos com o Chico, um livro muito bonito, e tem uma passagem lá que ele fala o seguinte, o Chico Xavier,
Sempre quando eu saio de casa, procuro levar alguns trocados no meu bolso, para quando eu encontrar as pessoas que pedem na rua, para que eu possa auxiliá-las. Porque eu observo os espíritos que estão com essas pessoas, ao redor dessas pessoas. E os bons espíritos que acompanham essas pessoas que estão pedindo na rua, eles ficam muito felizes, se contemplam quando a gente auxilia essas pessoas. E quando a gente é áspero com essas pessoas, eles ficam muito entristecidos. Estamos falando dos espíritos que acompanham as pessoas nas ruas que pedem. E estamos falando de um determinado momento aqui, né? Pessoas que pedem na rua. E aí o Chico fala, mas os espíritos maus, porque não nós todos somos acompanhados o tempo todo por espíritos. Dependendo da nossa vibração, os espíritos que estão na mesma sintonia são espíritos bons. Se estamos na sintonia boa. E o contrário também é verdadeiro. E aí o Chico diz que os espíritos que ainda não estão de acordo com o bem, os espíritos que nós chamamos de inferiores, né? Que ainda não estão naquele pensamento do bem, quando nós não auxiliamos essa pessoa que pede, muitas das vezes eles emitem para nós pensamentos de raiva. Eles ficam indignados com a nossa aspereza com as pessoas. E essas vibrações de ódio, elas podem se converter para nós em doença. Olha que coisa importante. Diante de uma generosidade, de um ato de bondade que a gente pode fazer com uma pessoa que pede na rua. Aí a gente vai entrar num detalhe. Tem pessoas que falam, eu não dou esmola na rua. Eu não dou para quem pede dinheiro, espécie. Levo uma bolacha no carro, né? Faço uma oração, mas é justamente isso que ele está querendo dizer. O Chico entregava em espécie. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é quando nós temos a oportunidade de auxiliar e a gente não faz. Auxiliar de que forma? Com um sorriso, com uma prece, uma vibração, desejando que aquela pessoa tenha saúde, que ela tenha prosperidade, que ela consiga sair daquela situação. E a gente simplesmente não faz. É sobre isso. Então essa vibração que chega, não é porque você não tinha dinheiro no bolso para dar. Às vezes a gente nem tem. Tem pessoas que nem têm mais a prática de carregar dinheiro, né? Essa questão de Pix, as pessoas nem carregam mais dinheiro. Mas ninguém é tão pobre que não possa, por exemplo, dar um sorriso, fazer uma oração, uma vibração de amor. É sobre isso que o Chico está falando. Quando a gente faz essa vibração boa de amor e é generoso, isso pode se converter em cura para nós, física e espiritual, pela vibração boa dos espíritos que acompanham essas pessoas. E o contrário também é verdadeiro, se converter em doença de acordo com nós deixarmos de lado a possibilidade de fazer algo de bom, quando a gente tem condições. A generosidade, então, o que significa a gente ser generoso de fato? Generoso de fato é aquela característica da caridade que não espera nada em troca, que faz com prazer, que não tem preguiça de fazer, que faz com carinho, sem ninguém precisar pedir. Aquilo é espontâneo, sai do coração. Isso é um ato generoso. Fazer o bem, essa expressão do bem que sai e é algo mais forte do que a gente, quando a gente vê, já fez, né? Ninguém precisou pedir, a gente não precisa ficar falando daquilo para os outros. Fizemos e nos contemplamos de fazer aquele bem. Inúmeras são as oportunidades que nós temos de fazer o bem. Então, os espíritos nos trazem informações de como que a gente pode proceder. Nós bem nos sabemos, mas é sempre bom esse reforço das orientações que eles nos trazem. Eles não nos obrigam a nada, né? Nos trazem orientações que são divinas e nos auxiliam muito. Então, eles dizem, né? Quando uma pessoa vai estar conversando com você, você está num grupo de pessoas e a pessoa é irônica através de uma palavra, ela vai tentar te ridicularizar, você nesse momento se fazer de surdo. E o se fazer de surdo não é algo para distratar o outro, é simplesmente não deixar que aquilo crie volume para você. Ele está fazendo e é algo que imediatamente te atinge. Naquele momento, se ligar com Jesus e começar a pensar em outras coisas. Quando, por exemplo, você está num grupo de pessoas e a pessoa te trata com indiferença, com desdém, com superioridade, você se fazer de sério. Fingir que não está enxergando aquilo que está acontecendo. Começar a pensar em outra coisa. Isso é uma generosidade.
com você e com aquela pessoa que está fazendo, porque você não está fortalecendo aquele processo. É fácil fazer isso? É claro que não. A gente está falando aqui de dicas, de informações que eles nos trazem, porque eles já passaram por tudo isso. Eles sabem como é o desenrolar das questões. Eles querem nos ajudar para que a gente possa aproveitar ao máximo. Então, isso vem com uma informação, uma fonte de informação. Se a gente vai fazer e quando a gente vai fazer, vai ficar a nosso critério. Uma outra questão que eles nos passam: fazer o bem sem ficar comentando o nosso gesto. Não permitir homenagens e honrarias por quaisquer bens praticados. E aí, quando a gente está falando isso, se você faz um bem e as pessoas vêm te saudar e te parabenizar, não é você virar para ela e falar assim, não me parabeniza, porque eu estou praticando a generosidade e eu não posso receber esse elogio. Acabou de fazer um ato que não é nada generoso. O que a gente tem que pensar é que a vaidade não pode subir a nossa cabeça, até porque as boas ideias, elas não partem somente daqui. Elas vêm de inspirações. A gente tem presentes o tempo inteiro. A gente tem aquela ideia maravilhosa, né? É óbvio que a gente está amparado, sustentado, né? Então, por isso que quando vem um elogio, a gente recebe com muito carinho, para que a gente possa continuar no processo de melhoria, sabendo que a gente não faz nada sozinho, não é só para nós, não é assim vai descer. É sobre isso que fala, né? Procurar um serviço ao próximo com os nossos próprios meios, não ficar terceirizando a generosidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Olha, arrecadação de alimentos, né? Então, o Aidar falou o quanto é importante o recolher esses alimentos para essas 30 famílias, né? Olha, eu vou doar, mas assim, faz favor, você leva a doação e você põe o nome lá na caixinha também, e você faz por mim lá uma oração, tá? Terceirizando esse processo, né? Essa generosidade sendo terceirizada. Eu faço pelo simples ato de fazer, para ficar com a minha consciência tranquila, mas aquilo não está no meu coração. Lá no centro eles estão precisando de cesta básica. Compra ali umas 10 cestas básicas, mas aí eu estou me livrando para ficar com a minha consciência tranquila, mas não é uma generosidade, não é um ato que eu faço do meu coração, sabe? Porque às vezes eu vou doar 1 quilo de alimento não perecível, mas eu vou aplicar naquele alimento um carinho, e aquilo vai se multiplicar. E não simplesmente fazer só para que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, né? Vou lá doar umas 30 cestas e eu fico livre de todo e qualquer tipo de problema, né? Já fiz a minha parte, já cumpri. Sim, ao menos querer saber, né? Como é o processo, como se dá isso aqui, quem são as famílias que recebem, né? É um ato, um simples ato. Então, uma outra questão, vigiar severamente quando a gente vai presentear alguém, se a gente está fazendo isso, para que o outro possa também nos presentear. Então eu dou um presente, vai ter um aniversário, vou levar um presente. Aí eu entrego aquele presente. Estou fazendo aquilo por prazer, o prazer de ver a pessoa recebendo aquele presente, que alegria que me dá. Ou eu estou dando presente pensando, olha, em março eu faço aniversário, eu quero só ver o que ela vai me trazer. Se ela não me trouxer esse ano, o ano que vem eu não trago nada. Não trago. Entende a generosidade? Repartir o nosso guarda-roupa, né, com roupas que possam ser utilizadas. Não aquela roupa que já virou um trapo e que a gente não usa nem para limpar as coisas na nossa casa. É uma roupa que serve para o outro utilizar. É aquela blusa que a gente não usa mais, mas que o outro vai fazer questão de utilizar, porque ela ainda está nova, está em bom uso, né? Ela pode não ser uma nova de vir da loja, mas a gente cuidou com carinho, lavou, tá cheirosinha, dá para usar muito ainda. É essa, né? Esse pensamento. Porque se fosse eu recebendo, como seria, né? Numa necessidade, eu até pego uma roupa furada e suja e vou usar e descartar, por exemplo. Mas olha quanto carinho vai quando a gente doa alguma coisa que a gente até utilizava, mas que tá ali encostadinha, né? Olhar, ouvir, falar, acariciar com o coração pleno de amor as pessoas que nós temos hoje, que nos acompanham nas nossas casas, os nossos familiares, que nos foram confiados, né? E que estão ligados por nós, pelos laços consanguíneos ou não,
e que juntos nós retificamos compromissos do passado. Isso é um ato de generosidade. Se eu ainda não consigo fazer, existem outras formas de atingir esse coração, né? Não consigo ainda dar um abraço, acariciar, mas eu posso ter o carinho, por exemplo, de fazer uma oração, uma boa vibração de saúde. Olha aí como a gente pode ajudar todo mundo, mesmo aqueles que a gente não consegue ainda se afinizar, né? A conquista de virtudes, ela exige muito esforço de nós, é verdade mesmo. Dedicação, empenho, amor. E nos vem aquela passagem, e a gente só consegue isso graças à pluralidade das existências, das reencarnações, porque às vezes em uma a gente ainda não consegue, em duas também não, às vezes a gente precisa de séculos, e nós somos milenares, então imagina quanto tempo a gente está tentando. Hoje a gente consegue ouvir sobre a generosidade, já pensar em praticar ela, que bênção, né? Em outro momento a gente nem estaria aqui ouvindo. E aí, em se tratando de reencarnação, vem aquele conto que uma borboleta linda, ela pousou perto do lodo, onde tinha algumas larvas, uma família de larvas. E ela começa a falar com aquelas lagartas que estão ali perto daquele lodo. E ela vem trazer uma boa nova, e ela diz: irmãs, não temam, eu sou uma irmã da raça. E eu vim aqui para comunicar-vos sobre esperança. E aí ela diz o seguinte: vocês nem sempre permanecerão coladas aí no lodo, no pântano. Tenham calma, fortaleza, paciência. Se esforcem para não sucumbir aos ventos fortes que vão mudar toda a natureza ao redor de vocês. Espera, porque depois do sono vocês vão ter asas. Ela falando para as famílias, vocês terão asas. E vão acordar com essas asas, e com essas asas vão voar bem alto, e vão conseguir se alimentar do néctar das flores. E de lá de cima vocês vão conseguir ver, por exemplo, o sapo, que nos persegue tanto, ser devorado pela serpente. E a serpente que encanta o sapo ser exterminada pela arma do homem. Então elas vão observar do alto. Elas vão poder voar. Enquanto a mensageira estava dando ali o recado dela, os seres que estavam ali, eles estavam admirados e estavam felizes, o coração estava contemplado. E aí, quando ela termina de falar tudo o que ela precisava, ela diz o seguinte para eles, né? Que eles não se entreguem à incredulidade. Eu não sou uma fada celeste, minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza nos reserva. Ontem eu vivi aí com vocês e amanhã vocês vão vir aqui viver comigo. Ela termina de falar, abre aquelas asas coloridas lindas, começa a voar e desaparece. Nisso chega uma lagarta, que é a mais velha do grupo, que já estava afastada há um certo tempo, e vê que está todo mundo alvoroçado, falando daquele ser alado, e ela fala: pare, chega, se aquieta. Não existe ser alado nenhum, nós somos lagartas, apenas lagartas. Nós vamos embora daqui amanhã. Não fiquem iludidas com essas informações. Encontrei um lugar maravilhoso para todas nós, uma horta, em específico um pé de couve. Nós vamos comer todas as folhas, vamos devorar todas as folhas daquela couve, vamos dormir e vamos morrer. E aí teremos o nada, somente o nada. Elas acabaram de escutar uma boa nova e de repente escutar algo tão triste. Elas ficaram meio desoladas. Enfim, elas comeram, se alimentaram, chegou a noite. E aí o que aconteceu? Realmente veio o momento do sono. E aquela lagarta mais antiga, ela dormiu, adormeceu. Quando ela adormeceu, todo mundo ficou observando. Porque eles estavam com a esperança de que aquele ser alado tinha realmente falado a verdade. Ou realmente ia ser o nada absoluto. Então eles ficaram observando. E de repente, a lagarta mais velha ficou imóvel. Durinha, não se mexia. E elas esperando acontecer alguma coisa de extraordinário ou nada. Que triste, né? O nada. E elas preocupadas, observando tudo aquilo, naquela expectativa, depois de algum tempo, um assombro. Um assombro, repararam que aquela lagarta
orgulhosa e incrédula, ela tinha passado por um processo de metamorfose. Tinha se transformado numa falena voejante leve, toda veludosa, uma borboleta. Olhem só, aquela incrédula se transformou numa borboleta. Ela achou que seria o nada e conseguiu se transformar. Isso serve para todos nós, porque nós estamos falando de trabalhar as virtudes para chegarmos no nosso grande objetivo. Então, a lei do progresso, ela é para todos nós, sem exceção. Seja aqueles que estão junto com a maré, ou aqueles que remam contra a maré e que nadam, sem sair do lugar, sofrem, ficam cansados, se segurando, quando tem enchente, que a pessoa fica se segurando no tronco e vem aquele jato de água e a pessoa não consegue se segurar e vai embora. Essa é a lei do progresso. Aquele que vai junto com a onda não sofre tanto quanto aquele que fica segurando e só consegue soltar na hora que o impulso vem. Ou a gente vai com a corrente, pelo amor, ou a gente vai se segurar, sofrer e vai, de todo jeito, pela dor. Mas que a gente vai. E aí, que a gente vai falar brevemente das 3 questões que nós colocamos. Então, assim, primeiro que a gente tem que ser bondoso conosco mesmo, começa conosco. Depois com os nossos familiares, depois com o planeta, com a humanidade. Os Espíritos nos trazem que algo muito importante que nós podemos fazer para nós, eu vou falar de uma única coisa. E todos nós vamos entender a respeito. Eles dizem que para a gente ser generoso e bondoso conosco, a gente precisa aproveitar o tempo. Não desperdiçar um minuto sequer da nossa existência. E tem 3 aspectos que são fundamentais para isso. Quando a gente perde tempo com o que os outros falam, com o que os outros pensam e com o que os outros fazem, a maioria do nosso tempo vai por água abaixo quando a gente se deixa contaminar por essas 3 questões. Cada qual de nós vai pensar a respeito disso agora. E com certeza a gente vai trazer coisas muito importantes. Vejam, quando a gente vai querer controlar o que os outros pensam, a gente consegue controlar o que a gente pensa, ter pensamentos limpos. O que se passa na mente do outro, eu não consigo entrar lá, modificar o que ele pensa e fazer com que ele pense como eu. Meu trabalho é pensar algo produtivo. Não vou conseguir mudar o outro. Não dá para mudar. O que o outro fala, o outro vai falar, vai verbalizar questões e eu não vou poder modificar em absolutamente nada que sai da boca dele. Eu consigo modificar a minha palavra, a minha entonação. Eu não consigo, por exemplo, modificar uma atitude que a pessoa quer ter. Eu consigo modificar a minha atitude. Vem muito aquele livro na mente, né, dos 4 compromissos, que diz o seguinte, que a gente tenha, porque a obrigação é nossa, né? O Chico já dizia, aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada vez melhor. A nossa obrigação é modificar, deixar o outro e não perder mais tempo com o que cabe ao outro fazer. Eu fazer a minha parte. E aí, tem aqueles 4 compromissos, que é o que a palavra é impecável. Então, a minha palavra ser algo verdadeiro, que chegue no coração, atinja o outro e não fique dúvidas. Essa é a minha parte. Uma outra coisa, não levar nada para o lado pessoal. Uma outra questão, não tirar conclusão precipitada. Às vezes a pessoa olhou com uma cara feia e a gente acha, ou ela olhou e deu risada. Você achou que é para você, quando na realidade a mente da pessoa está em outro lugar, nem vendo você ali. E a gente já traz para nós, já compra aquela briga, né? Olha, me olhou daquele jeito, eu não tô acreditando. E eu ajudei tanto já. Mas que coisa, tá vendo? Nunca esperava uma coisa da... E ela tá fazendo isso comigo, me ridicularizando. A pessoa tava com o pensamento em outra coisa completamente diferente. Tá passando por um problema terrível, a gente nem sabe que problema é. Não é verdade? Então não tirar conclusões precipitadas e, por último, fazer o melhor que nos cabe da melhor forma possível. E aí nós termos a consciência tranquila por fazermos isso. Com os nossos parentes, eu vou falar uma estrofe de um poema que é do Álvaro Martins, que ele diz o seguinte, já vai explicar para nós tudo que a gente precisa fazer de generosidade.
O nosso tempo é bem escasso, né? E aí, só pra gente não perder a última parte também, então vou trazer só o poema. Ele fala o seguinte: não guardes antipatias, agora com os nossos familiares, para nós o tempo, para os nossos familiares. Não guardes antipatias. Paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, parente nosso amanhã. Fica claro para nós? Olha só. Não guardes antipatias pelas pessoas. Paz é luz na vida sã. Inimigo de hoje em dia, o inimigo que a gente tem hoje em dia, é o parente nosso amanhã. Viram como filho, marido, pai, mãe. Olha só, é uma estrofe de um poema, mas fala tudo, né? Então, por isso a gente praticar a bondade da melhor forma possível. E aí, como que a gente faz para ampliar tudo isso, né? Jesus já disse: em verdade vos digo, quantas vezes fizer a generosidade para um dos pequeninos, estará fazendo para mim. Jesus afinou que o menor gesto de bondade que a gente tem, dispensado em nome dele, é uma oferenda endereçada para ele próprio. Olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Família mais ampla, e a gente finaliza com o Dr. Bezerra de Menezes, trazendo para a gente o seguinte: família e família. Família de coração, entre algumas paredes, e família maior do espírito, a espraiar-se em todos os domínios da humanidade. Sigamos em frente das nossas tarefas, amando e abençoando, por amor à construção que nos foi confiados, todos os nossos familiares, que na essência quer dizer o amor à nossa própria felicidade. Filhos queridos, recordemos, cada criatura que nos desfruta o caminho ou a experiência é semelhante a uma planta que, se nós ajudarmos, ela nos ajuda. Somos todos clientes uns dos outros no trabalho a que fomos chamados aqui na vida, que a vida nos situou. Agradeçamos a oportunidade e o privilégio da gente poder trabalhar por um mundo melhor, com um espírito melhorado, seguindo para uma vida muito melhor. A única energia, nos traz o Dr. Bezerra, que é possível de remover o mal, é a prática da generosidade, a prática do bem. E no que nós podemos ajudar? Jesus disse que vocês lavem os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês possam fazer como eu fiz. Entre vocês, o mais importante, nos disse Jesus, é aquele que serve os outros. Deus nos serve, nos traz a água, o pão, o sol, a ciência, nos traz as artes, nos dá tudo isso de presente. E aqui a gente vai citar alguns exemplos para finalizar o nosso momento aqui juntos, falando sobre generosidade. Chico, antes de ser esse médium que a gente conhece tanto, ele já ia visitar os lares dos pobres, limpava as feridas dos rancenianos. Antes da gente conhecer o Chico, ele já fazia isso. Madre Teresa de Calcutá, na Índia, quando as pessoas eram jogadas nos latões de lixo, porque já estavam prestes a morrer, ela ia lá vasculhar, tirar as pessoas de dentro dos lixos, limpava as feridas, falava palavras de amor, abraçava aquelas pessoas para que elas tivessem um desencarne com dignidade. Madre Teresa. Nancy Elliot Edson, ela teve um filho chamado Tom, que tinha surdez parcial, e as professoras desenganaram dizendo que aquela criança não teria chance nenhuma na escola. Aquela mãe pegou aquele filho, o Tom, e levou para casa, e ela mesma cuidou dele, e ela mesma educou ele com toda a generosidade. Ele se transformou no Thomas Edison, que inventou, vou falar só um das milhares de invenções, a lâmpada, pela generosidade da mãe. Varley Rocha Alves, esse alguns de nós vimos na televisão. O apelido dele era Capoeira, porque ele já desencarnou também. Uma vez a gente viu ele na televisão, fazendo um ato generoso, alguém filmou. Estava tendo uma enchente em Copacabana, e aí, muita água, uma senhora foi atravessar, ele colocava o caixote. Ele tinha 2 caixotes, então ele colocava um caixote, ela subia, ele colocava o outro, ela ia caminhando até atravessar a rua. São gestos de generosidade de pessoas
que fizeram com o coração, para que a gente possa se espelhar nisso e começar a trabalhar esse processo em todos nós. Então, a gente termina falando que, para que a gente possa, de fato, ajudar, a gente tem, e aqui Ramatiz nos traz essa informação, educar as nossas emoções é a nossa meta. Esquecer os que nos ofendem é o nosso dever. Trabalhar em prol da humanidade é a nossa linha de conduta. E o amor é a nossa maior aspiração da vida, porque representa o anseio dos anjos, a vida de Jesus e a composição do nosso Deus Criador. Que a gente possa caminhar a passos firmes, avançar a passos firmes, da nossa melhor versão de nós mesmos, praticando, no caso aqui, a bondade, da melhor forma que nós pudermos, cedendo um lugar na condução, no coletivo para as pessoas. Quando alguém pede uma informação para a gente na rua, a gente dá essa informação com carinho, com amor, e outras tantas coisas que estão ao nosso alcance que a gente pode colocar em prática da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha uma boa semana. Peço desculpas que eu avancei 5 minutos no horário, mas é algo que é bom para todos nós, então 5 minutinhos não vai fazer a diferença, com certeza, para todos vocês. Muito obrigada pela paciência e pela escuta. E agora a gente vai encerrar a semana para todos. Apaga a luz aqui. Nós vamos, neste momento, com o nosso coração cheio de gratidão pela oportunidade que nós temos quando nos encontramos aqui no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, para tratarmos do nosso corpo e também tratarmos a nossa alma. Somos beneficiados em todos os aspectos, somos abraçados pela espiritualidade amiga, pela generosidade que eles têm conosco, de estar a postos muito antes do que nós imaginamos para preparar toda a casa, fazer toda a limpeza, pela generosidade dos tarefeiros que aqui se encontram, de todo o coração, porque sabem quanto bem faz poder dedicar o bem ao próximo. E é com essa sintonia de amor, de gratidão, que nós vamos, em formato de vibrações, depositar nas mãos da espiritualidade amiga o que de melhor nós temos no nosso coração, para que eles possam levar onde mais se fizer necessário. E nesse momento nós vibramos por todas as moradas na casa do Pai e pelo planeta que nesse momento nos acolhe a Terra. Vibramos por todos os encarnados e desencarnados, por todos os sofredores do corpo e da alma, pelo Brasil, pelo seu povo, pelos seus governantes. Vibramos por todos aqueles que estão em outras pátrias que se encontram em conflito, seja ele de ordem material, de ordem espiritual, de ordem moral. Vibramos pelo Evangelho para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade, esteja em todos os corações. Vibramos pela casa que nos acolhe, por todos os tarefeiros que aqui estão, encarnados e desencarnados, pelos nomes que se encontram na caixinha de vibração, pelas águas. Nós vamos vibrando por todas as pessoas que estão ligadas a nós, direto ou indiretamente, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e também por aqueles que nesse momento estão na qualidade de desafeto. Vibramos intensamente pela nossa família, pelos que aqui estão conosco e por aqueles que ficaram no nosso lar, que possam receber esse abraço amoroso da espiritualidade. Nós pedimos licença
para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E agradecemos intensamente a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, que nos trata de todas as formas. Agradecemos e também vibramos pelo nosso mentor, que também tem tarefas definidas e que também está numa jornada de ascensão. Agradecemos a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Jesus, nosso Mestre, nosso melhor amigo. E junto de Jesus nós agradecemos ao Pai da vida e o fazemos de joelhos em espírito, com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Ficha branca, 1, 2, 3, 4, 5. Branca, 6, 7, 8, 9, 10.